Saudação, povo de Deus, tudo bem? Que benção poder estar com você aqui mais uma vez, falando sobre o trabalho de missões. Estamos aqui aos fundos da nossa base de apoio em Santa Cruz de la Sierra, com todos os ruídos dos vizinhos, gatos, cachorros e assim vamos. Mas o importante é que a gente falar sobre o trabalho de missões. Hoje eu quero falar um assunto bastante importante com você, que é sobre a questão dos inalcançados. Bom, primeiramente, é muito importante a gente ter a consciência que quando nós falamos de inalcançado, dentro de uma visão de missões, alcançar povos inalcançados. São povos que não têm uma igreja estabelecida no meio daquele determinado povo que tem a capacidade de evangelizar o seu próprio povo. Bom, vamos lá para o nosso primeiro povo inalcançado. Existe uma etnia na China chamada Han. É H-A-N, tá? Claro que o nome é feito em caractere, né? Aqueles caracteres. Mas essa etnia é a maior etnia na China. A gente tem que levar em consideração que na China existe mais de 50 etnias. É por isso que é muito complicado. Eu falo muito aqui no nosso canal sobre etnias. Porque você não pode falar da China e muitas vezes a gente perde o foco da quantidade das etnias ali dentro. Para que você possa ter ideia, o maior número de povo cristão evangélico, o segundo maior, e falando de igreja, está na China. Mas você tem que levar em consideração que a China é um país muito grande, que tem muitas etnias, e tem essa etnia que é chamada etnia Han, né, que é praticamente a maior etnia que faz da China o local onde nós temos o maior povo inalcançado do mundo. No segundo lugar, nós temos o povo budista, que dentro desse povo budista tem uma série de etnias aí dentro que não são alcançados, não tem igreja. Se tiver algum cristão, alguma igreja, elas não são organizadas o suficiente para alcançar os demais povos, tem menos de 2%, etc. O povo budista, o povo hindu e também o povo muçulmano. Então é muito importante você tomar em consideração a questão das etnias para que você possa ter uma ideia, uma noção da situação. Para que você possa ter ideia, vamos lá. Nos Estados Unidos está a maior igreja evangélica, a maior igreja cristã está nos Estados Unidos. Em segundo lugar, não é o Brasil. Você que pensava que era o Brasil, né? Não, é a China. A China ela está aí 60, 70 milhões de evangélicos. E a gente sabe que o Brasil ele fica em terceiro lugar. Ele tem aí o Brasil tem 40 milhões de evangélicos. Agora a China já muda a situação. O número de cristãos evangélicos nominais é muito pequeno por causa da perseguição, o comunismo e tanta coisa. Blá, blá. Então é complicado. E podemos dizer o seguinte, quem é cristão na China realmente é cristão. Nós temos aí em torno de 70 milhões de igrejas que trabalham na ilegalidade, fazendo culto nas casas, no meio do mato, etc., escondido do governo, mas nós temos 70 milhões. Mas mesmo tendo esses 70 milhões de pessoas, o número da China é muito grande. E somente essa etnia, chamada essa etnia Han, somente essa etnia, amado, é um número muito grande de pessoas que não têm acesso ao Evangelho, não têm acesso à palavra de Deus, e você fica com a China com um número absurdo de pessoas que não têm acesso à palavra do Senhor. Agora a gente vai fazer uma outra divisão para a gente poder entender povos inalcançados. É a divisão de povos, pessoas, povos, etnias, que tem uma cultura totalmente diferente entre o seu próprio povo, tá? Existe, vamos citar aqui o primeiro povo aqui, o povo muçulmano. Dentro do povo muçulmano, entre os muçulmanos, existe o povo que é cristão. Quer dizer, no mundo muçulmano, onde tem aqueles países que são muçulmanos, existe o povo cristão aí dentro. Agora, o grande problema é que as etnias, os povos entre o povo muçulmano, esses povos que não sabem nada do Evangelho, não têm acesso ao Evangelho, nunca ouviu falar de Jesus, vamos dizer assim, esses povos eles estão numa cultura totalmente diferente daqueles que são cristãos. Então, além de estar no mundo, que é um mundo não cristão, aqueles que são cristãos aí nesse determinado mundo, os inalcançáveis, estão numa cultura totalmente diferente.
Então nós temos aí em primeiro lugar o povo muçulmano. Nessa categoria nós temos também o povo budista. Existe essa situação aí, tá? Que você tem que entender, é o povo budista. Quer dizer, no meio daqueles que são budistas, existe etnias, né? No mundo budista existe etnias onde tem o povo cristão, que está no meio do povo budista, mas para aqueles que são inalcançados, a diferença cultural é muito grande. Então fica complicado para eles poderem alcançar esse determinado povo aí. Em segundo lugar, nós temos o povo budista. Em terceiro lugar, nós temos os povos que se organizam por tribos, são povos tribais, né? Então, eu acredito que boa parte tem na Ásia, na África, nesses lugares onde tem os povos tribais. Agora vamos para uma terceira categoria, são os povos inalcançados que têm cristãos numa cultura aproximada. Vou dizer para você o que é uma cultura aproximada, amado. Cultura aproximada seria como o povo daqui de Santa Cruz de la Sierra, tá? Ao povo do Brasil. Aí você pode parar e pensar, se você já deu uma olhada aí nos meus vídeos, nos meus vlogs, né? E vê o povo daqui é diferente do Brasil? É. Fala uma língua diferente? É. Cultura diferente, comida diferente, etc. É. Uma série de pontos. Mas dentro de uma questão de aproximação cultural, isso aqui a gente considera o nível 2. Tá? Nível 2 isso aqui, porque é muito parecido com o Brasil. A cultura daqui de Santa Cruz ela é muito parecida, ela é muito similar. É uma chamada de cultura aproximada. O nível 3, que eu já falei sobre isso aí, são culturas totalmente diferentes. Vou dar um exemplo aqui, os caracaras aqui da Bolívia, né? Existem divisões dentro do povo Aymara, que são bem diferentes, uma cultura totalmente diferente, comida, roupa, linguagem, a formação social e etc. A gente chama isso aí de outro mundo. Mas esse evangelismo nível 2 são essas pessoas, esses povos que têm essa cultura aproximada. E aqui a gente volta à nossa China. Na China, a gente está falando da China demais, né? Mas é a China, muita gente na China, amado. Na China é onde nós temos o maior número de pessoas que são inalcançadas, né? O maior número de pessoas que estão nesse ambiente inalcançado, mas que tem cultura aproximada com os cristãos daquela determinada nação. Ou seja, eles são chineses, eles estão dentro do território chinês, mas eles pertencem a etnias diferentes, muitas vezes falando um idioma diferente. Tá? Pode ser que fale um idioma comum entre as duas etnias, né? Que isso acontece muito aqui também na Bolívia, vários outros países, mas eles são de etnia diferente, falam idioma diferente, têm uma cultura diferente, mas essas culturas elas são aproximadas. Então nós temos determinados lugares onde temos etnias, onde existe a presença da igreja instituída na China, e nós temos outras etnias que não são alcançadas pelo Evangelho, precisam ser alcançadas pelo Evangelho. Mas nós temos etnias com culturas aproximadas dessa aí. São povos inalcançados? Ainda são. Porque não tem no meio deles uma igreja estabelecida que tenha a capacidade de alcançar o seu próprio povo. Bom, o segundo povo que nós encontramos nessa mesma característica é o povo hindu. O terceiro povo, estou colocando aqui na escala assim de mais para menos, tá? Então, o segundo povo é o povo hindu, o terceiro povo é o povo muçulmano, quer dizer, no meio do povo muçulmano existe etnias onde existem igrejas estabelecidas, e essas igrejas estabelecidas nessas etnias, nesses povos aí, existem outras etnias não alcançadas, mas que são culturas similares. Então existe a probabilidade do evangelho ser transferido para essas regiões. É por isso que tem muita perseguição, existe muito freio, né? Porque você sabe que no mundo muçulmano não pode você pregar, no mundo hindu também, principalmente na Índia tem bastante, não pode também fazer o proselitismo, então aí acontecem as perseguições e etc. E eles vigiam principalmente essas culturas que têm essa linha aproximada. São etnias onde já tem o povo cristão, tá? E essas etnias elas são muito parecidas a outras etnias, então é muito fácil da convivência, da comunicação e de levar o evangelho para essas outras pessoas. Então aí é onde nós temos o maior número de perseguição, tá bom? Então isso aqui é muito importante você ter essa noção, tá? Dentro de missões, dentro do evangelismo,
que é o evangelismo missionário, isso aqui é traçado, é pensado isso aqui. Amém, amado? Eu tenho falado um outro vídeo atrás, faz uns vídeos aí, você pode procurar por aí, sobre o avanço de missões. O que nós podemos fazer para o avanço de missões? É claro, o primeiro foco do avanço de missões é você olhar para os povos inalcançados. Tá? Precisa alcançar esses povos aí. Segundo ponto é a questão da literatura. A Bíblia, a tradução da Bíblia, a tradução do Novo Testamento, o Evangelho de São João, porções da palavra de Deus, e entregar isso ao povo. E aí entra o terceiro ponto do avanço, é você, a igreja estabelecida, você cobre a lacuna. A igreja estabelecida, ela trabalha, mas ela sempre tem a sua deficiência, por questão de visão, por questão de condição, por questão de gente e uma série de fatores. Então, o missionário, quando ele chega, ele não chega para fazer o que quer, ele tem que olhar a lacuna, ele tem que fazer algo que realmente possa ajudar o campo. Eu não posso sair do Brasil para fazer algo aqui, o que todo mundo está fazendo, e eu venho aqui para fazer para competir com a igreja local. Não é isso. Meu trabalho aqui, filho, é ajudar a igreja local a desenvolver o trabalho dela e ter um avanço. E volto a dizer, quando eu estou falando de igreja local, não estou falando de uma denominação, estou falando de todas as igrejas. Como missionário, eu tenho essa visão, tá bom? Tomás, vou ficar por aqui. Isso é a realidade dos povos inalcançados, tá bom? Se você tem curiosidade, eu tenho minha colinha aqui, Seminário Teológico Fuller. Boa parte dessas, eu tenho olhado em vários outros pontos, eu olhei em outros pontos, mas boa parte dessas informações aqui eu tirei desse seminário, que são pessoas que falam de missões, está em inglês o site, tá em inglês, eu fiz a tradução, mas muito interessante isso aqui. São coisas que nós temos que saber para que a gente possa empregar, focalizar o nosso trabalho, tá? E ter a compreensão. Muitas vezes nós falamos muito, vamos alcançar, vamos às nações, povos inalcançados, e muitas vezes povos inalcançados, você está trabalhando fazendo o trabalho de povos inalcançados, mas que não está fazendo entre povos inalcançados, tá? Então espero ter podido ajudar aí. Se houver dúvida, coloca nos comentários. Se estiver dentro do meu alcance, tá? Porque o camarada aqui também tem as suas limitações de conhecimento, mas se estiver dentro do meu alcance, vai ser um prazer poder te responder. Olha, vou te animar a você se inscrever para receber nossos e-mails, tá? Aí na descrição, cadastra aí teu e-mail. Toda segunda-feira eu estou mandando e-mail sobre missões, dados sobre missões, informações, sempre assuntos muito práticos, tá? O nosso objetivo é esse, te dar assuntos práticos para que você possa crescer no conhecimento aí da vida prática em missões. Amado, forte abraço, que Deus te abençoe.